Shanks vai reclamar o One Piece. O almirante Touro Verde tem uma logia. Sabo se tornou um símbolo revolucionário para os oprimidos, mais poderoso até que o Dragon, o Imperador das Chamas. O rei Nefertari Cobra foi assassinado e os comandantes do exército rebelde conseguiram segurar Fujitora e Ryokugyu, além de resgatar o Kuma. E o Akainu vai se vingar de todo mundo. One Piece não voltou acelerando, One Piece voltou na velocidade da luz. 35 dias, 840 horas, 50.400 minutos, 3 milhões e 24 segundos. Esse foi o tempo que ficamos sem nada novo sobre One Piece. Durante esse período, é como se a Terra tivesse parado dentro do mangá. O sol tivesse apagado e as luas, sim, todas as luas que rodam o mundo de One Piece simplesmente tivessem parado de existir. E é meio desolador imaginar como sem novas páginas, novos desenhos, novos diálogos, toda a história simplesmente fica suspensa. E não só em um sentido de continuidade, elas ficam também suspensas nas nossas mentes, até nos nossos corações. Mas essa pausa foi ótima para perceber o quanto faz falta esse mangá. O quanto ver aonde essa jornada gigantesca vai dar é importante. E olha, é muito importante. E o Oda sabe, por isso a gente teve um dos capítulos mais insanos da história. Dentro dessas poucas páginas que conseguiram montar um dos capítulos mais completos e também mais rápidos de ler de todos os tempos, nós tivemos uma quantidade sem precedentes de personagens gigantescos aparecendo. Ryokugyu, Kizaru, Akainu, Yamato, Shanks, Sabo, Yasop, Lucky Roo, Ben Beckman, Vivi, Fujitora, Kuma. É por isso que vivemos One Piece. É por isso que precisamos de 1054 capítulos, porque só com essa marca gigante no coração realmente é possível entender a profundidade e importância do épico que é esse mangá. Um mundo vivo e pulsante, cheio de reviravoltas, diferentes ideologias, diferentes histórias e caminhos que se embaraçam e compõem um ecossistema fantástico de aventuras que podem acabar em um instante ou chegar até o fim desejado e celebrado. O silêncio dos 35 dias faz o estouro do lançamento do novo capítulo ecoar mais alto. E eu faço parte desse coro porque eu tô completamente maluco. No fim do maior arco da história, nós finalmente podemos entender o que está por vir para o final. Um conflito que consumirá todo o mundo. Ele pode nem ligar, mas a verdade é que a jornada de Luffy não é mais só sobre seus sonhos. Agora ele deixa um rastro de coragem e bravura para aqueles que mais precisam. Agora ele é um Yonkou, o homem que ri e incorpora Nika, o deus do sol, uma figura mítica e louvada entre os escravos e ainda por cima é o irmão mais novo do Imperador das Chamas, o homem que se tornou símbolo daqueles que lutam por um futuro melhor. One Piece sempre foi sobre seguir seus próprios sonhos, mas toda a jornada do Luffy parece jogar contra as pedras da realidade. Não existe um mundo onde você possa seguir os próprios sonhos e se realizar se todos os outros ainda estão sofrendo. Uma situação tão triste que os impede até de sonhar. A guerra por Wano contra dois Yonkous foi apenas um gostinho do conflito que vai tomar todo o planeta. E no ápice de tudo, disputando One Piece com Shanks e Barba Negra, ele estará lá. O homem que carrega o tesouro do Rei dos Piratas na cabeça e a risada de Joy Boy no coração. O usuário da fruta de Nika, Deus do Sol, Monkey D. Luffy. Parte 1. Um touro verde que só vê vermelho. Entendeu? Tipo, tourada. Vamos lá. O capítulo 1054 começa a partir do exato ponto que o 1053 parou, com o almirante Ryokugyu caminhando em direção ao Festival do Fogo cheio de má intenção. Até a frase que ele fala nos primeiros quadros do capítulo são uma continuação do que ele ainda não tinha terminado de falar no último. A minha impressão é que o Oda quis deixar bem claro que isso é uma pequena pausa, mas a continuação é imediata. E abrir com ação um capítulo tão importante foi uma decisão perfeita, porque resgatou todo o ritmo e hype instantaneamente, como se todo esse tempo não passasse de um piscar de olhos. E no grande esquema das coisas, 25 anos de One Piece, realmente 35 dias passam voando, só que não. Os bainhas que ainda estão aptos para lutar se reúnem para encontrar o marinheiro em uma posição adiantada no campo de batalha, justamente para não perturbarem o descanso sagrado da população e dos salvadores de Wano no Festival de Fogo. Dá pra reparar que durante os momentos mais intensos do combate, o Oda insere quadrinhos pra mostrar como mesmo com o caos lá fora, dentro da cidade ninguém ouve nada. Um pequeno adendo também porque o povo de Wano é um pouco surdo, desde o raio laser do Kid, o espadão do Law, o socão lendário do Luffy e a queda de toda a ilha de Nova Onigashima do céu, os caras não ouvem nada. Mas é tudo certo, né? O sake é de alta qualidade sim, e eles merecem, a despeito do que o Gado Verde acredita. Eu achei interessante a frase em específico do Aramaki, que é muito simbólica para quem ele é como personagem. Se formos lembrar, o capítulo 1053 acaba com ele justamente reclamando que o mundo tá virando de cabeça para baixo, e agora no 1054 ele fala que a habilidade de convencer as pessoas é algo raro, como se ele fosse uma árvore immovível. Bom, o Luffy é um cara raro, e como o próprio Mihawk disse no capítulo 561,
o dom de transformar em aliados aqueles que estão à sua volta, essa é a habilidade mais perigosa de todos os oceanos. Eu acho que isso se direciona perfeitamente com o que o Aramaki está resmungando. E é hiper simbólico, considerando que em poucos quadros ele vai entrar em um monólogo sobre a importância da rigidez da hierarquia e subjugar através da força aqueles que se encontram fora dessa estrutura. O almirante não está interessado em alguém que convença através das palavras ou transforme pessoas em aliados. Ele está interessado em aplicar a lei ao limite da sua crueldade, porque a lei é a lei. Sed lex, dura lex. Só que o Luffy vai além da lei, e como no universo de One Piece a lei é algo dogmático, que provém de um direito divino não comprovado dos dragões celestiais, é usado para justificar Buster Call, matar personagens, civilizações inteiras que foram consideradas subversivas, como Ohara, por exemplo, e fora um monte de maldade na obra, um pirata livre que não vive por essa hierarquia imposta pelo governo e pela marinha é um símbolo perfeito para o ideal de liberdade, para unir os que passam por sua jornada e liderar eles para onde quer que seja esse lugar. Eu achei bizarro também como ele é o primeiro almirante que parece realmente comprar 100% de toda a cartilha do governo mundial em relação aos Tenryubitos. No capítulo 957, o Sengoku revela que o Garp sempre recusou o título de almirante porque ele não queria ser um subordinado direto dos Tenryubitos. E a gente sabe que esse é o papel dos almirantes porque o Kizaru teve que aparecer em Sabaody no instante que o otário do Charles tomou o socão na cara do Luffy no capítulo 502. Mas ao mesmo tempo, os almirantes são personagens tão poderosos e influentes dentro da marinha que sempre tivemos uma certa nuance nessa servidão aos dragões celestiais. O Kuzan aparentemente nunca comprou essa ideia, assim como o próprio Fujitora. E mesmo Kizaru e Sakazuki parecem mostrar uma espécie de cinismo a essa condição divina que é praticamente pregada pelo alto escalão do governo. O que eu sempre interpretei que tinha como origem a própria força dele. Me fala a verdade, se você desse chutes na velocidade da luz, ou fosse capaz de chover pedras flamejantes de magma do céu, você realmente olhar um Tenryubito e falar, uau, olha, Deus, como Deus é superior a mim? Óbvio que não. Eles sentem em suas mãos como eles são muito mais poderosos. Sempre foi uma relação meio prós e contras de um trabalho. Mas olha, os níveis de gado foram atualizados, porque o gado verde vai além. O cara pode ser ultra poderoso, mas ele é completamente tomado pela ideologia que reina em Marijoa, de que os dragões celestiais são descendentes dessa linhagem divina de reis, cuja missão sagrada é comandar todos os humanos. E claro, com essa grande responsabilidade vem uns privilégios, né? Como ser absolutamente superior a todos, podendo escravizar, torturar, matar e pior, sem nenhum tipo de consequência. Afinal, a sua própria existência é um milagre, e o que você operar é meramente a vontade de Deus. É uma cartilha de credo muito parecida ao que legitimou diversos reis, imperadores, faraós, shoguns e líderes políticos /religiosos durante a história. E essa representação satírica dessa classe, feita por um bando de idiota que constantemente está se babando e escorrendo meleca do nariz, não é feita à toa. Se os dragões celestiais são realmente deuses, sem a proteção do governo mundial, você está sem a proteção de Deus. O que dá todo o direito a um dos seus mais poderosos subordinados a transformar o seu país em um inferno. O almirante revela a fruta logia da natureza, a floresta no Mi. Pequeno de momento de celebração, porque lançamos um vídeo logo depois do 1053, prevendo que a fruta seria mesmo uma logia. Aê, acertou a teoria! Ele é pica, ele... Apesar de que capamos o nome, né? Erramos o nome. Burro, leigo de palha, burro. Primeiro eu tenho que dizer, eu amei a estética. O modo que ele tá usando é um trocadilho perfeito com músculos pulsantes e floresta do ódio proibido. Feito, óbvio, baseado na língua japonesa. E ainda temos o contraste entre flores e um campo lindo de plantas e natureza com músculos brutais feitos de troncos poderosos de árvores. É muito raio. Existe um simbolismo muito grande no almirante que tem a fruta da natureza, da floresta, e, como ele diz, é uma fonte de vida, mas que está pronto para matar qualquer um, contanto que ele não esteja quebrando nenhuma lei. O Oda ama abordar como um sistema de leis pode ser completamente imoral e corrupto, e aqueles que vivem marginalizados por ela têm a verdadeira justiça da situação do seu lado. Mas assim como o papai Akainu, o gado verde parece ter uma visão completamente positivista e utilitarista do assunto. O que assim, não vou falar que é inerentemente errado, mas não me parece ser super justo no contexto. E essa é a moral da história. Não é porque a lei existe que ela é justa. Isso é fato. Durante séculos a escravidão foi considerada legal, mas o ato de escravizar um ser humano sempre foi absolutamente imoral. E aqui estamos em 2022 com o nosso querido gado verde falando que vai matar milhares de pessoas em nome dos dragões celestiais para capturar o nosso querido protagonista Luffy do Chapéu de Palha. Felizmente, o Yamato vem com tudo. Vem para destruir não só fisicamente com um golpe imbuído do Haki do Rei, como foi mostrado no 1024, como também nos argumentos.
Ele quebra nos argumentos as pernas de galho cansadas do gado verde. Ô irmão, tamo no fim do volume, cheio de flashback, cheio de sofrimento. Não vai ser tu que vai acabar com isso, irmão, independente. E foi realmente um golpe bem poderoso, porque mesmo na forma insana da Logia da Floresta, o Aramaki sentiu. Nisso temos um breve momento de apresentação, onde Yamato se apresenta como filho do Kaido. Ok, nada novo. Até que aí vem o dragão oriental, né? Momonosuke adulto. Momonosuke adulto na área. Olha só, eu vou dizer, hein? Confiança lá no alto, alegria nas patas. Eu gostei da introdução. Só o que faltou foi a execução, porque na hora do Borobreath ele solta um puff, bem cansadinho. O que é triste, a vantagem elemental de um Borobreath contra a fruta da floresta seria incrível, mas por mais que ele esteja num corpo adulto, ele ainda é uma criança e para dominar o combate como dragão leva tempo. Um tempo que eu não sei se o Momo vai ter, ele realmente assumiu completamente o posto que lhe era de direito, não só no título, mas também na maneira de agir. Ele é Kozuki Momonosuke. O seu nome significa invencível, e como ele citou no capítulo 1051, sob seu comando ele vai transformar as terras arruinadas de Wano em um verdadeiro paraíso na Terra. Enquanto ele corajosamente, um tanto desesperadamente, morde o Homem-Floresta sanguinário, o almirante fica meio em choque, porque ele nunca ouviu falar de uma fruta do dragão rosa. É importante lembrar que a Akuma no Mi do dragão, por mais que seja da carpa tecnicamente, na verdade é a fruta do dragão azul, do Senryu, um traço específico que relaciona ao mito original japonês. Claro que o Momo ainda não está pronto para enfrentar o almirante no mano a mano. Eu acredito que o único dos que estão lá que realmente mostrou capacidade para isso é o Yamato, até porque ele lutou no mano a mano com o Kaido, e se você não lembra, tem todo um ditado lendário no mundo de One Piece sobre não fazer isso. Mas é justamente contra o Yamato que o Momonosuke esbraveja. Isso me deixou muito interessado. A minha impressão é que por agora ter sido coroado o Shogun e ter esse peso nas costas de proteger e elevar o Wano, ele quer ser o responsável direto por afastar qualquer ameaça. Assim como seu pai faria, mas, sendo bem frio, ele só é fraco demais para assumir esse papel. A maneira que ele lidera tem que ser diferente, através da inteligência e diplomacia, até o momento que ele realmente tem um nível comparado ao Oden, ou até o Yamato, que já é hiper forte. Além disso, é um tanto marcante porque o filho do Kaido tem a fruta mítica do cão guardião de Wano. E a gente sabe, segundo o capítulo 1044, e também como foi confirmado pelo material extra, o Road to Laugh Tale, as Zoans têm vontade própria, em especial as míticas. Então é como se fizesse parte do Yamato a vontade de proteger o Wano. Mas se de fato derrotar o Touro Verde virar uma questão de honra, o Momonosuke vai ter que aprender uma dura lição sobre poder, porque ele já está completamente vendido no combate. Parte 2. A Hora do Shanks. Nos arredores de Wano, a bordo do Red Force, a tripulação do Ruivo reage às notícias que foram publicadas no Jornal Econômico Mundial no capítulo 1053. Agora, Luffy é um Yonkou, um dos piratas mais famosos e importantes de todo o Novo Mundo. Mas Shanks está um pouco perdido em nostalgia, vendo aquelas sinuosas paisagens. A mente dele está no dia em que os piratas do Roger se despediram de Oden pela última vez. Momento que carregam as tristes e um tanto irônicas palavras do samurai. Eu não estava morrendo. Então, nos despedimos com sorrisos. Sabemos todos que ainda vamos nos reencontrar algum dia. Certamente Shanks não imaginava naquela altura que seria a última vez que veria Oden vivo. Mas, com uma memória tão forte, deve ser difícil não ser sugado pelos próprios pensamentos. Mas o bonde do Ruivo é barulhento e eles estão hiper hypados pro reencontro. Parece até os fãs de One Piece, né? Luffy e Shanks tem que estar juntos de novo. E aí nesse quadro a gente vê Lucky Roo, Lime Juice, Bonk Punch e em cima dele o tripulante mais forte de toda a tripulação do Ruivo, Monster, o Mamaco lendário. E também o segundo pior pai do bando, o Yasop. Tá um clima festivo e cheio de piadinhas no deck, enquanto o Lucky Roo, o Bonk Punch e o Mamaco Monster estão animados, o Yasop ainda tá tenso de ter que encarar o filhão. E o Lime Juice lembra que o Kid tomou uma escovada há pouco tempo deles, né? Se você for lembrar, lá em Udon ele comenta como isso custou o braço dele. Então, realmente o bando do Shanks tem bastante assunto em um ano. Enquanto o Ruivo contempla um novo cartaz de recompensa do Luffy, algumas imagens bem específicas começam a brotar na sua mente. Imagens que nós nunca vimos antes. O dia em que eles atacaram o navio da CP9 que fazia o transporte da lendária Gomu Gomu no Mi. No capítulo 1017, um dos agentes que estava do outro lado do conflito contou em uma entrevista exclusiva que só ele queria dar pro coitado do Jinbe.
Um erro de 12 anos atrás, como ele descreve, o dia exato que Shanks e companhia atacaram a embarcação do governo mundial e roubaram a lendária fruta de Luffy. Curioso é que desde o capítulo 1017 existe uma forte suspeita no porquê o governo mundial iria transportar uma fruta que sempre foi tratada só como mais uma de tantas aleatórias que se encontram pela Grande Rota, com todo um aparato de segurança especial e agentes da Cipherpol protegendo o navio. Depois, através do Vivricard do Lucky Brew, foi revelado que foram realmente os piratas do Ruivo que roubaram a fruta, o que só deixou tudo ainda mais estranho. Por que o Shanks faria um esforço tão grande só para ter uma fruta fraca e aleatória, né, que nem a da borracha? Pois é, com a revelação do 1044 tudo ficou mais claro. Não era uma fruta qualquer, era Hito Hito no Mi, modelo Nika, Deus do Sol. Uma fruta lendária, tão lendária que enquanto Shanks vislumbra a forma divina estampada no cartaz de recompensa, mais memórias adentram a sua mente. Eu achei muito curioso como os tripulantes mostraram surpresa em ter que encarar os agentes da CP9, o que me deu a impressão que naquela altura, ainda mais contraposto com a cara de "vamos pra cima, dane-se" que o Shanks fez, só ele sabia o verdadeiro valor daquela carga. E é importante lembrar que todo esse flashback na mente do Ruivo é sequencial. 12 anos atrás, logo depois de ter roubado a fruta, ele desembarcou na Vila Fuchsia. Em um momento de distração, o Luffy foi e comeu a Gomu Gomu no Mi sem ninguém ver. Todos os quadros são muito marcantes. O Red Force atracando na vila, o Luffy molecote se divertindo no bar com a tripulação e o Shanks mostrando o chapéu pro garoto enquanto o sol amanhece. Parece ser bem simbólico esse movimento. O Oda desenhou o Shanks segurando um chapéu em frente ao Luffy, como se estivesse quase eclipsando o amanhecer. Pode ser besteira, mas eu sinto que o Oda nunca desenha esses quadros à toa, ainda mais com um personagem tão importante para a história como é o Ruivo. Depois disso, temos o momento em que ele perde o seu braço pro Senhor da Costa. O momento fica marcado pelos lábios prensados e um sorriso quase que imperceptível. Talvez ele sabia que naquela situação, aquele era o menor preço a se pagar. E é nessa parte do corpo em que ele carrega essa grande cicatriz, que ele toca enquanto sorri. 12 anos mais velho, 12 anos mais sábio. O Oda também mostra 3 tripulantes do Shanks discutindo justamente sobre o Luffy do Chapéu de Palha, o Yonkou. É um jeitinho de mostrar como a infâmia do nosso capitão chegou até os tripulantes do bando que ele mais admirava. E mais, queria fazer parte quando criança. O Oda até coloca um desses tripulantes que tem uma cara de mamaco demoníaco comentando como o Luffy é tipo um mamaco demoníaco. Bom, típico humor de One Piece, né? Bem engraçado. Mas como já esperávamos, o Shanks não quer se encontrar com o Luffy um ano. Esse encontro esperado desde o primeiro capítulo de One Piece deve acontecer em algum lugar ainda mais especial. Como justificativa para essa desfeita, nós temos os atos insanos do nosso querido Bartolomeu. No arco de história de capa, que começa no capítulo 869, o Bartol Clube chega inocentemente em um porto, na intenção de vender uns adesivos de chapéu de palha. Sabe, não tem problema nenhum em fazer um merchan. Inclusive, se você quiser estampas exclusivas e apoiar nosso trabalho, compra lá na nossa lojinha chapéusdepalha.com. Enfim, moral da história de capa. O capítulo 875, o Bartolomeu e o Gambô tacam fogo na bandeira do Shanks, em nome do Luffy, acredite se quiser. É uma história de capa bem cômica, mas que é relevante o suficiente para a história por ser um motivo para o Shanks virar as costas ao reencontro e voltar para descer a porrada em um novato abusado. Como ele deve, Yonkou, se não cobrar respeito, eventualmente pode perder. Fora que tem toda essa questão de queimar a bandeira, né? Sempre é uma espécie de declaração de guerra e o Shanks tem que ir lá resolver essa parada. Mas claro, esse não é o momento mais importante da cena. O momento mais importante é quando ele calmamente se senta em frente ao seu imediato e tomando um copo de saquê, ele pergunta meio retoricamente: não é hora de pegar o One Piece? É curioso, porque acredito ser a primeira vez na obra que alguém fala sobre o One Piece desse jeito. Para você reclamar algo, essa coisa tem que ser sua, ou de seu direito em primeiro lugar. Então será que o Shanks acredita que o One Piece é dele por direito? Ele pode se ver como o sucessor natural do Roger, ou até pode já ter todas as condições necessárias para alcançar esse tesouro. Só o que faltava era o nascimento do segundo líder da profecia. No capítulo 968, 2 reis dos mares conversam telepaticamente sobre o nascimento de 2 líderes da realeza. Um deles, que nasceria em 10 anos, é a própria Poseidon, a princesa Shirahoshi. E o outro, que nasceria em 15, ainda é um mistério. Mas tudo indica que é o próprio Luffy do Chapéu de Palha. O próprio Roger diz que alguém vai nascer e com certeza os superaria. Existem todas essas evidências de que One Piece precisa de algo a mais para chegar no seu potencial máximo. E tudo aponta para o tempo. A chegada em uma determinada era de uma pessoa específica. O retorno de Joy Boy. Talvez os piratas do Roger tivessem chegado cedo demais no One Piece porque Joy Boy ainda não tinha despertado.
Oden volta de Laugh Tale com a ideia fixa na mente que em 20 anos Joy Boy retornaria e para esse momento o Wano precisaria ter suas fronteiras abertas para recebê-lo. E agora, que depois de séculos a Gomu Gomu no Mi despertou e foi revelada como a Hito Hito no Mi. E ainda com Shanks, que é o cara que sabia do verdadeiro potencial da fruta, vendo no cartaz Luffy rindo na sua forma despertada. Muitas evidências que apontam que uma das chaves para o One Piece é o momento exato em que o despertar de Nika, o despertar de Joy Boy, como o próprio Zunisha reconheceu no 1044, acontece. Agora o Ruivo pode realmente se mover, agora ele pode ir atrás do One Piece. Existe um aspecto simbólico interessante também. É como se agora o Luffy chegou no mesmo nível do Shanks, 2 Yonkous, e ele pode finalmente fazer uma corrida justa em busca do título de Rei dos Piratas. Por mais que ele seja o ídolo do nosso protagonista, o seu maior sonho nunca foi ser só um tripulante ou seguir outras pessoas. Sempre foi se tornar o Rei dos Piratas, e como o próprio Luffy sabe, isso envolve derrotar os 4 Imperadores. Quando ele fez o pacto com Law no capítulo 696, o Luffy fala abertamente que não liga para que ordem ele vai derrotar os 4. Independente, ele vai limpar o chão com todos eles. Então, o Shanks está pronto, o Luffy está pronto, esse embate fatalmente tem que acontecer. Mas quem está segurando todas as cartas no momento é o Ruivo. Ele sabe sobre a fruta, sobre o tempo, ele provavelmente sabe até a maneira em que se chega a Laugh Tale. Falta agora descobrirmos se ele já tem todas as cópias dos Poneglyphs. A gente sabe que, por exemplo, um dos Roads está com o Kaido em algum lugar de Wano. Será que o Shanks já tem todos os prints? Mas na real, com as novas informações do filme Red, quanto mais a gente descobre coisa do bando do Ruivo, menos eu quero descobrir. Fora o Yasopp, que já era um dos pais mais ausentes da história, o Shanks também é um pai ausente, provavelmente o Monster deve ser um mamaco pai ausente, e etc e tal, todo mundo deve ter um filhote largado por aí, que eles estão todos fugindo, navegando pelo mundo de One Piece para escapar do oficial da justiça e de ter que pagar pensão. Um gênio do mal, certamente, esse é Shanks. Muitos às vezes me procuram falando, Derek, você acredita que o Shanks é vilão? Você viu isso, você viu... Irmão, eu sei, eu tenho uma onisciência pessoal, mental, telepática. Cada ato de vilania, eu sinto uma parte do meu coração enegrecer, com tristeza, com dor, com as trevas, de ver o maior ídolo do meu personagem favorito, que no futuro vai trair ele. Mas, por hoje... a gente fica no sapatinho esperando o próximo movimento de Shanks, o Ruivo, o vilão. Parte 3. O Imperador das Chamas arde. No quartel-general da Marinha, o conflito que vai tomar todo mundo parece ser inevitável. Agora o exército revolucionário se tornou uma ameaça real, porque rebeliões e golpes de estados começam a ecoar por diversos territórios comandados pelo governo. E logo na primeira página temos várias informações quentes. Sabo agora é reconhecido como o Imperador das Chamas, e a imagem que vimos dele no capítulo 1053 realmente era como se fosse de um símbolo inspirador para os combatentes no chão. E aí temos outra bomba. Na manchete do jornal, aparentemente, Sabo matou o Rei Cobra, um momento que é percebido pelo mundo como de grande vitória para os revolucionários. Só que ao mesmo tempo é uma informação bem estranha. Os Sabos revolucionários certamente sabem que Alabasta não está alinhado aos Tenryubito e ao governo mundial, se posicionando muito mais como aliados poderosos que têm entrado em Marijoa do que de fato os nobres que merecem a guilhotina. Mas aí temos mais bombas. Fatos confirmados pela Marinha que aconteceram durante o Reverie, que foi de fato um fracasso para o governo mundial. A gente lembra dos Gorosei comentando no capítulo 1037 como parece que o evento foi amaldiçoado. Pois é, agora dá pra entender por quê. Os executivos do exército revolucionário atacaram a casa dos Tenryubitos, destruindo um importante monumento que representava a ascendência divina dessas pessoas desprezíveis. Como a temática da saga da CP9 em Enies Lobby, uma declaração de guerra clara, que nem quando o Sogeking queimou a bandeira do governo. O Gado Verde e Fugitora tentaram lutar contra os executivos, mas o bonde do Dragon foi forte demais. Tão forte que conseguiram até escapar com o Kuma, que havia sido mostrado sendo escravizado de maneira deplorável no capítulo 908. Enquanto o chefe de investigação comenta esses acontecimentos, dá pra ver a linha dura do Sakazuki, que tá frustrado com o fracasso dos dois em conseguir capturar os inimigos e evitar a morte de até então um aliado poderoso do governo mundial. E pior, ainda por cima, a princesa Vivi sumiu. Ok, isso é tudo que tá no jornal. Agora vamos aos fatos especulativos.
Provavelmente o Rei Cobra não morreu. Se os revolucionários estavam envolvidos e ele foi considerado morto e a Vivi desapareceu, existe uma boa chance que eles simplesmente resgataram os dois e conseguiram fakear a morte do Cobra. Assim, não tem risco de a Marinha ir atrás de um possível traidor do Reverie, afinal o cara tá morto. Fora isso, a gente sabe que Insama queria apagar a luz de certos personagens, entre eles a Vivi, que também teve seu cartaz na mão da Soberana no capítulo 908. Essas são as hipóteses do momento. Não podemos esquecer que o Rei Cobra foi um dos reis que usou seu exemplo para convencer o resto dos participantes do Reverie para votar a favor da abolição do sistema dos Shichibukai. Isso pode ter botado um grande alvo em suas costas, e fazer com que seus inimigos acreditem que você morreu é uma das melhores maneiras de escapar incólume dessa situação. Dito isso, existe uma chance dele realmente ter morrido. Foi posto tão enfaticamente no jornal que pode ter de fato sido um dano colateral da luta, ou até alguns dos Tenryubitos pode ter matado o Rei Cobra e simplesmente culpou os revolucionários na hora de colocar na publicação. A gente também tem a introdução de um marinheiro interessante, o Kuroma, que é uma espécie de detetive. Ele é o Cavalo Negro, e a Catarina me chamou a atenção que Oda só costuma dar nomes de animais a marinheiros que são candidatos ao posto de almirante. Então eles provavelmente devem ser absurdamente fortes. Bom, ele vai ter bastante trabalho, porque os revolucionários tentaram matar o São Carlos, aparentemente, o que eu apoio 100%, porque o cara é um grande de um vacilão. Mas entre os Tenryubitos, eles se resolvem, porque San Miosgard, nosso dragão celestial parça, que salvou a Shirahoshi da escravização, perdoou quem quer que tenha tentado assassinar o San Charles. Fez o mesmo que eu faria. Agora, o que é realmente importante é a Revolução das 8 Nações. Um evento aparentemente inspirado pelos revolucionários e suas ações no Reverie. Quanto as famílias reais estavam em Marijoa para o evento, isso trouxe a oportunidade perfeita para aplicar golpes de estado que jogaram essas nações no caos. E o rosto desse movimento é ele mesmo, o Imperador das Chamas, Sabo. Primeiro que esse nome já é hiper badass, né? Porra, Imperador das Chamas, né? Parou. Segundo que é uma homenagem ao Ace, que tinha o Entei como ataque, que significa Imperador das Chamas. Quem é que não lembra desse ataque, desse movimento, desse golpe tão icônico que foi usado lá na ilha de Banaro contra o terrível Barba Negra? O cara realmente se tornou mais popular até que o próprio Dragon, e suas ações combinadas com os anos de opressão do governo mundial e do sistema vigente hyparam uma grande revolução por diversos países que estavam sob a batuta do governo mundial. O Kizaru lembra também que o Luffy virou um dos Yonkous, então a situação da marinha tá extremamente periclitante. Eu acho curioso também, como na alcunha que deram ao Dragon, existe um trocadilho em japonês que significa filho traidor, o que confirma que realmente ele é filho do Garp e traiu ele por não ter se tornado um marinheiro. Tá 3-0 no placar, filhos do Garp contra a criminalidade, e o cara simplesmente não dá uma bola dentro. 0 de 3 é muito triste, hein, querido? Em cima de todo esse hype, o nosso querido Sakazuki reconhece que o caldo tá engrossando, mas que ele vai responder à altura. Um contra-ataque letal vem aí. O enredo dos revolucionários com certeza vai crescer muito de importância na reta final do mangá, porque eles serão vitais para essa suposta guerra que vai pegar todo mundo e derrubar o governo mundial, como conhecemos ele. Bom, galera, então é isso. Esse foi o review. Fala, galera, se para aqui. Eu sou o Derek, esse é o nome, e o hype é real, e o Shanks é vilão, e valeu, gente. Obrigado demais por terem chegado até aqui. Deixa o like, se inscreve, vídeo todo dia, live todo domingo, amanhã sábado vai ser outro vídeo. Mas nada disso importa, só o que importa é One Piece. E olha, esse é um dos maiores capítulos da história. Por isso que a gente precisa de 1054 para chegar aqui. Só quem vive entende, e isso é o mangazinho do Pirata Kishika. Então, é isso, galera. Valeu!